Senhoras e senhores, esse vídeo não é editado. Eu só quero falar sobre a fantasia. A fantasia, que também ela é referida como imaginação cega. É uma condição mental caracterizada pela incapacidade de visualizar voluntariamente imagens mentais. Por que esse é um assunto interessante? Porque eu estava fazendo vídeos sobre desenhar de imaginação e algumas pessoas falaram: "Ah, eu tenho a fantasia, eu não consigo imaginar coisas." Eu ainda estou tentando entender isso e eu vou dar as minhas opiniões atuais. Talvez eu faça outro vídeo me corrigindo se eu errar algo, mas por enquanto esses são os meus pensamentos. Primeiro, que eu só uso a imaginação às vezes. Então, eu vou fazer o teste primeiro. Então, o teste para ver se você tem essa condição, se você nunca fez, é que você pede para a pessoa imaginar, fecha os olhos e imagina uma maçã. Essa maçã, pelo nível de detalhe, você vai saber se você tem a fantasia. Então imagina uma maçã, você consegue ver ela girando, ou ela é uma imagem 2D, ou ela tem detalhes, ou você consegue mudar a cor, ou você consegue mudar a fruta para uma pera e você consegue girar, você consegue colocar ela na sua mão. E o resultado desse teste eu não sei, cara. Porque quando eu imagino, eu consigo imaginar tudo, mas eu não consigo ver. Então se eu imaginar uma maçã e eu estiver de olhos abertos, ela não vai estar sobrepondo nada. Eu acho que algumas pessoas conseguem fazer sobrepor, mas eu não consigo. Tipo, se eu imaginar uma maçã aqui, tipo, eu estou segurando uma maçã aqui, eu ainda vou ver minha mão, ou se ela tivesse nessa folha de papel, eu ainda iria ver o desenho, eu ainda iria ver a folha de papel. Então eu não consigo saber exatamente se eu tenho uma fantasia. Eu consigo imaginar, mas eu não consigo ver. Eu acho que isso é normal. E às vezes eu tento treinar a habilidade de ver uma imagem, fechar os olhos e ainda lembrar os detalhes. Isso é meio que uma memória fotográfica. Porque eu vi um estudo de xadrez que ele basicamente prova que as pessoas conseguem ter memória fotográfica para alguma tarefa específica. Então agora eu vou tentar falar sobre esse estudo aqui. Ele basicamente prova que as pessoas elas conseguem treinar uma memória fotográfica. Isso é muito interessante para mim, porque é uma habilidade que, tipo, acho que todo mundo gostaria de ter essa habilidade. Então o estudo é o seguinte: eles pegam uma posição de xadrez aleatória, então eles pegam uma mesa de xadrez com as peças em locais aleatórios, e eles pedem para jogadores aleatórios de vários níveis diferentes de habilidade. Então no xadrez tem tipo um nível, tipo um elo, que é o quanto você joga bem. Então se você ganha várias partidas, você ganha várias pontuações. Se você perde as partidas, você perde a pontuação. Então é tipo os troféus do Clash Royale, alguma coisa assim. Então eles fizeram esse teste para ver se as pessoas elas conseguiam ver uma mesa de xadrez numa posição aleatória e reconstruir ela de memória. Então tem o cavalo na, em tal quadrado e a pessoa vai ter que colocar as peças no mesmo lugar sem ver o tabuleiro original. Elas teriam que olhar o tabuleiro original por uns 10 segundos, algo assim. E eles perceberam algo incrível, que tipo, os jogadores ruins, eles eram piores nisso. Então eles chegaram na falsa conclusão de que, então memória fotográfica faz você ser bom em xadrez. Porque os jogadores que são melhores, eles conseguem reproduzir as mesas de forma melhor. Só que eu não acho que isso é correto, eles corrigem e eles falam, na verdade, talvez a experiência de, de, de ser um jogador melhor, de jogar mais e mais partidas e treinar por mais tempo, façam com que eles ganhem uma memória fotográfica. E isso que é muito interessante. Porque talvez você não tenha a fantasia, talvez, se você desenhar por mais tempo, se você tentar realmente. Ok, devem ter pessoas com essa condição, mas quem liga? Se você treinar por mais tempo, você provavelmente vai conseguir melhorar muito a sua imaginação. E
principalmente a sua memória fotográfica, ok? Então esse é o ponto do vídeo. Eu não sou um psicólogo, eu não li os estudos, tá? Não vou falar, veja a fonte na descrição, eu não me importo. Mas eu pediria pra você, se você acha que você tem uma imaginação fraca, que você tente melhorar isso, pelo menos tente. E existem umas curas de afantasia na internet. Por exemplo, uma que se chama Image Streaming, que é onde uma pessoa pede pra você imaginar coisas até você conseguir imaginar. Deve ser uma habilidade aprendível, que dê pra aprender. Enfim, eu ainda estou pensando sobre isso. Mas geralmente as pessoas que elas não desenham, elas pensam que desenhar é passar por papel alguma imagem mental. Só que 99% do tempo que eu tô desenhando, eu só tô fazendo cálculos e eu não sei exatamente onde eles vão dar. Então, por exemplo, estou desenhando uma caixa. E eu faço o plano de cima. Eu não preciso imaginar onde estão os outros planos, eu consigo fazer isso. Mas o que eu faço, cara, é seguir as regras e ver onde tá indo aqui a regra da perspectiva. E fazer as coisas são cálculos matemáticos. É uma perspectiva, principalmente. É uma equação, então eu não vejo como alguém teria problema nisso. Porque é literalmente uma equação. Sobre memória fotográfica, eu acho que é um negócio do xadrez. Acho que eu tô ficando muito bom em memória fotográfica. Ela não é passiva, igual nos filmes. Então, eu preciso pensar, eu preciso tentar realmente memorizar algo. Eu preciso estar consciente de que eu estou tentando memorizar algo. Mas aí eu consigo. Então, existem muitas coisas que elas passam assim, despercebidas. Mas quando eu presto atenção, fica na memória meio que para sempre. E a gente faz isso com estudos de desenho, principalmente. Então, a memória final, memória final, a mensagem final, a massagem final desse vídeo é que você esqueça sobre isso, se você pensa em fantasia, tipo, não se importe tanto com isso, porque eu também não consigo ver coisas, imaginar cenas assim perfeitamente. E tente melhorar a sua memória fotográfica, cara, porque eu acho que isso é muito importante. E você melhora a sua memória basicamente desenhando bastante coisas, tentando olhar para um objeto, fechar os olhos e desenhar ele na sua memória, tipo, tentar lembrar todos os detalhes. Cara, eu fiz isso para desenhar um carro de Fórmula 1 e funcionou perfeitamente. Em um dia, eu acho, eu memorizei. Mas é porque eu também já sabia os fundamentos, e aí foi um pouco mais fácil. Mas o que eu fiz foi tornar todos os detalhes conscientes. Então eu não olhei para a imagem ao todo, eu tentei pensar sobre o quanto de cilindros tem saindo desse motor, que são 6, e qual é o formato desse negócio aqui que entra ar, e qual é a proporção da altura para a largura, para a altura, sei lá, dessa roda, e qual é o desenho que tem na lateral, e qual é a posição de todas as coisas. Então você tem que pensar muito sobre, não é algo passivo, a memória fotográfica, mas deve ser a habilidade mais legal que tem para ter no desenho. Então é isso. Considerações finais. Eu tenho um curso de desenho na descrição, se você quiser aprender a desenhar. Tem umas 30 aulas. Tu vai aprender literalmente tudo que você precisa. E está barato por enquanto, porque o preço vai aumentar daqui a pouco. Enfim, beijos.